Bem-vindo à Literatura Digital. Clássicos do Mundo Corporativo é uma seleção com 66 comentários que mais agradaram os ouvintes do programa de Max Geringer na rádio CBN sobre diversos temas relacionados ao mundo empresarial. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Clássicos do Mundo Corporativo, Max Geringer. Clássicos do Mundo Corporativo reúne os comentários que geraram mais manifestações dos ouvintes da rádio CBN entre 2004 e 2007. São pequenas histórias, reais ou fictícias, e conselhos práticos que podem contribuir para a reflexão de quem os lê. Com leveza de humor, você aprende e se diverte com situações tão familiares no cotidiano das empresas, que parece mesmo que você já os vivenciou. Clássicos do Mundo Corporativo. O valor da teoria e da prática. Experiência não é tempo de função ou tempo de casa, e sim a medida de resultados. Portanto, passar muito tempo na mesma função não atribui experiência, mas sim mofo. O tempo estimado para algum reconhecimento e mudança na função em uma empresa é de 3 anos. Passou disso, começa a criar mofo. O chefe que não gosta do subordinado. Ou o subordinado é incompetente ou competente demais. No último caso, haja insegurança da chefia. Todos os seus movimentos poderão desestabilizar o chefe e complicar a sua vida. A vida / futuro do subordinado, desde o modo que se veste ao seu vocabulário. Nos casos em que o subordinado é inocente, isto é, não há intenção de mostrar superioridade, um dia ele dirá: "Não sei o que o meu chefe tem contra mim." A construção de um nome. Nosso nome é nossa primeira marca registrada para colher os resultados de nossas ações. E isso há muito tempo. Jesus de Nazaré, ao iniciar sua vida pública, providenciou que o povo acreditasse em seu nome. Evangelho de São João. Os milagres vieram depois. Grude seu nome na memória de quem lhe interessa com a repetição. Meu nome é, meu nome é, meu nome é, para então construir a sua carreira. A definição de um diferencial não está nos diplomas, mas na exigência por trás deles. Perceba, na época das máquinas de escrever, o datilógrafo eficiente e diferenciado era aquele que chegava a 180 toques por minuto sem nenhum errinho. Este diploma valia a pena colocar no quadro e pendurar na parede. A simplicidade de um problema. Problemas nunca são resolvidos, uma sacada dos gregos, e sim transferidos. A tradução literal de problema é passar adiante. Uma empresa com problemas de custo transfere o problema para N funcionários, dispensando-os. Estes cortam os biscoitos e outras guloseimas na compra do mês, sem salário, sem guloseimas, transferindo o problema para o supermercado, com uma compra reduzida. O supermercado vai diminuir os pedidos em seu fornecedor, não há demanda suficiente. Seu fornecedor... Moral da história: se você está com algum problema, transfira-o para alguém, porque provavelmente alguém transferirá outro para você. O peso da sinceridade. Em uma entrevista de emprego, Max Geringer faz a você a seguinte pergunta: se um dia tiver de demitir você, como você gostaria que fizesse isso? O que você responderia? "Ah, não se preocupe, porque tenho certeza de que não serei demitido." Ou "Ah, o senhor pode me demitir da maneira que quiser, porque vou chorar de qualquer jeito." Curiosidade. Em caso verídico, essa foi uma resposta que partiu de uma candidata. Nada melhor que ser sincero, bem como nada mais arriscado. Se você foi sincero e perdeu a vaga, não se preocupe. Isso não significa que você não sirva para aquela empresa, e sim que a empresa não servia para você. O estado das coisas. Partindo do princípio de que o segredo do sucesso profissional depende do entendimento da essência da filosofia corporativa, baseada em 3 pilares: entender como a coisa funciona, fazer a coisa certa e falar coisa com coisa. Max Geringer defende o uso do português correto nas empresas, isto é, se há rumores de corte, o português correto é: realmente a coisa está preta. O bom, o ruim e o bonzinho. Dia mais, dia menos, o ruim vai para fora e o bom vai para cima. Mas o bonzinho continua sempre no mesmo lugar, pois é ouvinte, concorda com tudo, não desafia ninguém, jamais desabafa, mesmo quando está uma arara. Detesta aparecer. Assim, se reclamasse, todo mundo lhe daria razão. Não é ameaça para ninguém e todos preferem que ele continue onde está. É vítima do egoísmo geral. Ele só não reclama porque é bonzinho.
O sentido da unanimidade. Do latim, anime quer dizer alma, espírito. Portanto, se a aprovação do projeto X foi unânime pela equipe, mas foi por água abaixo, é que consenso é só consenso e espírito de equipe é anime. A evolução da avaliação. Empresas que prezam por um ambiente de trabalho saudável buscam saber o que se passa na cabeça de seus funcionários através da pesquisa de clima e da avaliação de desempenho. Esta última é cara a cara com o chefe. O objetivo é a saúde do ambiente do trabalho, mas se o subordinado não souber dar as respostas certas, não contribuirá para a saúde do chefe. A coerência da nossa visão. A nossa visão descreve aonde a empresa espera chegar algum dia e a nossa missão diz onde a empresa está hoje. Um terceiro fator, a nossa pressão, diz claramente o que deve ser feito neste minuto e não está escrito em um quadro bonito pendurado na recepção da empresa. Funcionário que quiser ter uma carreira de sucesso em uma empresa moderna só precisa de 3 coisas: entender a nossa missão, embarcar na nossa visão e aguentar a nossa pressão. O efeito perverso do mau hálito. Subir na vida profissional é uma questão de pequenos detalhes. Se você tem mau hálito, não será dispensado, mas se sonha com uma diretoria ou a presidência, esquece. Mas sabia que todo mundo tem mau hálito? O que varia é o grau de intensidade. Faça o seguinte teste para medi-lo. Coloque a língua para fora da boca até o limite. Agora dê uma lambida no pulso com a parte posterior da língua, aquela que fica lá na garganta quando a boca está fechada. Cheire o pulso a uns 10 centímetros de distância. Sentiu? Pois esse é o mesmo cheiro que as pessoas sentem quando falam com você. Ah, um lembrete. Nunca faça o teste da língua na frente da secretária da diretoria. Ela pode pensar que é assédio sexual. O executivo incansável. Estresse era visto pelos executivos do século XX como um sinal de alerta, aviso da natureza de que algo estava errado. Para os incansáveis executivos do século XXI, estresse é sinônimo de produtividade, pelo menos até não mais conseguir produzir. Como se tornar um CEO? Sigla criada pelos norte-americanos, CEO significa Chief Executive Officer. Trata-se do principal executivo da empresa, ou seja, o presidente. A moda, é claro, pegou no Brasil, e mesmo os diretores departamentais aderiram às 3 letrinhas, trocando apenas a do meio para designá-lo. Por exemplo, o diretor financeiro é o CFO. Mas a melhor aplicação mesmo vem do Geraldinho, um amigo de Geringer, desempregado há um bom tempo. Quando lhe perguntam o que tem feito da vida, ele responde: CEO há 8 meses. Equivale a dizer: continuo esperando ofertas. A grande mudança. A grande mudança, não raro, é apenas uma questão de um pequeno reposicionamento. Por exemplo, não precisa a pulga aprender a voar com a abelha para escapar da coçada do cachorro. Basta sentar-se em seu cocoruto, o único lugar que ele não alcança com a pata. A essência da liderança. Liderança nada mais é que a capacidade de influenciar um grupo. Energia e conhecimento são 2 de seus atributos que muitas pessoas têm na teoria. Na prática, aquele que aproveita antes que os demais a oportunidade de orientar um grupo leva o título. A simplificação da hierarquia. A diferença entre chefe e subordinado é mais uma questão de palavra que de trabalho. Por exemplo, se o chefe erra, é humano. Se o subordinado erra, é distraído. Na mesma lógica, muitos outros exemplos se desencadeiam. Do you speak? De fato, algumas palavras em inglês incorporadas na linguagem corporativa impressionam mais que se usadas em português. Por exemplo, dizer trabalho full-time ao invés de trabalho em período integral gera a impressão de que a pessoa que trabalha full-time não apenas trabalha mais, como ainda é mais competente. Agora, cuidado com o exagero. Preciso dar startup no meu report, mas pelo checklist falta database. Aff. A motivação e a tortura. Por 3 meses consecutivos, a equipe de vendas que apresenta seus resultados à diretoria em reunião mensal não atinge a meta. Não sabendo mais o que dizer aos vendedores, o diretor resolve investir na cultura e assim não perder o tempo de reunião. O mesmo pede aos gerentes que leiam em voz alta Os Lusíadas, poema épico de Luís de Camões. Com 8.862 linhas, cheio de palavras que não são mais usadas há um século, os vendedores iniciam a tarefa, afinal o diretor mandou.
No mês seguinte, como que por milagre, as vendas foram 12% superiores à meta. Se a motivação não funciona, a tortura sempre resolve. Os que aceleram e os que freiam. De cada 10 funcionários, 2 trabalham para acelerar o negócio. Outros 2 fazem o possível para brecar todas as iniciativas dos 2 que querem acelerar. Os outros 6 só acompanham a maré. Se a empresa incentiva os que aceleram, neutraliza os que querem brecar e os 6 se alinham com a abordagem mais produtiva. Se, ao contrário, a empresa resolve dar poder aos 2 que querem manter tudo como está, não há negócio que resista a 80% dos funcionários em marcha lenta. A Pinta da Motivação. Glaucinha da Pinta, foi contratada para trabalhar em setor predominantemente masculino. Os rapazes curiosos não encontraram nenhuma pinta ao observarem Gláucia. A curiosidade, bem como a testosterona, aumentou quando presumiram que a pinta não ficava em lugar visível. Alguns até perguntaram onde era a pinta, mas Gláucia, sorrindo, se recusava a revelar. O superior da área, então, fez uma proposta. Se no mês seguinte os objetivos do departamento fossem atingidos, a Gláucia concordaria em revelar onde ficava a pinta. A meta foi batida em 200%. Homens reunidos, expectativas a 1000. Gláucia chegou sorridente e tirou sua carteira de identidade da bolsa. Seu nome inteiro era Gláucia Maria da Pinta Rodrigues. A cara de todos foi de tacho. E pior, sem desculpas para maus resultados nos próximos meses. O bom motivador é o que consegue manter a sua equipe convencida de que a pinta existe. O orgulho de ser Valdemar, gerente. Valdemar, pelo seu eficiente trabalho como vendedor, estamos lhe promovendo a supervisor. Valdemar. Agradeço de coração, mas não obrigado. Gerente, nervoso. Você não tem ambição? Valdemar. Claro que tenho muita. Minha ambição é ser o melhor vendedor dessa empresa. Moral da história: 10% a mais no salário e um expediente mais longo não compensam menos tempo com a família. O tempo em que havia emprego. Emprego, um fenômeno típico do século XX, tal qual o conhecemos hoje. Não existia no século XIX. O trabalho na lavoura predominava e vai aos poucos deixando de existir no século XXI, a tecnologia. Há mais pessoas que emprego. Palavras como franqueado, consultores e prestadores de serviço hoje se tornaram comuns. A síndrome do beija-flor. O beija-flor tem um estilo peculiar de voo. Suas asas batem para frente e para trás, e não para baixo e para cima, mais de 60 vezes por segundo, e seu coração pulsa 1.260 vezes por minuto. Ele não pousa na flor enquanto suga o néctar, e por isso 80% da energia que produz é gasta apenas para sustentar o seu próprio voo. Uma pessoa acelerada que se atualiza constantemente, contribuindo com o desenvolvimento da empresa através de cursos, sugestões, ideias, é um funcionário beija-flor. Certamente ele sofrerá represálias por parte dos demais colegas e até do chefe, mas tal qual o beija-flor, que é diferente das demais aves não por opção, e sim por natureza, também não é por opção do funcionário beija-flor ser diferente. É a sua natureza. O papel em branco. Pessoas criativas sempre veem uma situação comum por um ângulo inesperado. Por serem minoria nas empresas, são ironizadas por enxergar o que os outros não enxergam. Vale a pena escutá-los porque dão respostas mais interessantes. Assim, um papel em branco pode significar mais que somente um papel em branco. Pode representar, para um criativo sonhador, seu futuro que ainda não foi escrito. Nada substitui o bom senso. Certa vez, um diretor de uma grande empresa levou seu pessoal da área de planejamento e finanças para uma reunião em um resort na Bahia. Numa gincana intelectual, máquinas de calcular, preparadas, complicados problemas matemáticos estavam sendo resolvidos normalmente pelos grupos de funcionários. A situação complicou mesmo quando um problema de nível muito fácil foi dado. Nenhum grupo respondeu prontamente. Antes, tentaram presumir o que o diretor queria como resposta. Certamente não seria o resultado aritmético que, de tão fácil, dispensava o uso de calculadora. Moral da história: quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas deixam de pensar usando o óbvio e elementar bom senso. Os 5 estágios da carreira. 1. Uso de crachá. Ninguém o conhece. 2. Quando seu sobrenome passa a ser o nome do departamento em que trabalha. Heitor, de contas a pagar. 3. Já é conhecido fora da empresa e o nome da empresa se transforma em seu sobrenome.
Heitor do banco tal. 4. Um título hierárquico. Heitor, diretor do banco tal. 5. A atribuição da palavra amigo. O meu amigo Heitor, diretor do banco tal. Mesmo contra a sua vontade, esse é o momento em que uma pessoa se torna um amigo profissional. Amigos profissionais são necessários. Networking. Amigos de verdade são indispensáveis. Algum dia, e esse dia chega rápido, os únicos amigos com quem poderemos contar serão aqueles que fizemos quando a amizade ainda era coisa de amadores. Por trás do organograma. Presidente. O mesmo que CEO com direito a banheiro privativo. Gerente. Um profissional graduado que ainda não entendeu bem o que a diretoria espera dele. Estagiário. É um jovem que se saiu bem em uma infinidade de testes, nos quais foi medida a sua capacidade para se sair bem em uma infinidade de testes. Se não fossem as expectativas e frustrações de carreiras, poderíamos dizer que as relações no cotidiano das empresas são mais cômicas do que trágicas. Problemas nunca são resolvidos, e sim transferidos. Nos clássicos corporativos, nem o estagiário é coadjuvante. Todos têm um papel principal em matéria de humor. Neste livro, você aprendeu que não tem jeito. O ser humano é a pedra fundamental para a formação de qualquer ambiente. Os ambientes corporativos são palco de disputa, é verdade. Mas também um cenário fecundo de personalidades várias conhecendo e lidando com as próprias facetas. Isso não é ruim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.